Hoje o papo é sobre o setor de beleza, um segmento que não para de crescer, forte, que tem diversos ramos. E para conversar sobre isso, eu também vou falar sobre sucessão empresarial. Então, um setor gigante e um desafio enorme, que são as sucessões empresariais. E para contar esse papo de hoje, eu convidei o Valtinho, da rede Walter Coiffer, para falar mais abrangentemente sobre esse tema. Walter, prazer recebê-lo aqui. Primeiro, eu queria que você contasse quem é o Valtinho. Posso te chamar assim, né? Lógico. Tá, eternamente Valtinho. Isso aí. Obrigado, André, por estar aqui, por essa oportunidade. Cara, o Walter Filho, também conhecido como Valtinho. Sou casado, tenho 3 filhos. Né? Comecei a minha carreira profissional nos Estados Unidos. Uma das minhas paixões é o tênis. Eu jogo tênis desde os 9 anos. Hoje eu estou com 44 anos. Tá certo que parei durante um tempo, carreira, né, filhos, família. E eu consegui uma bolsa de estudo numa época que ainda não era muito profissional, né? Essa questão da migração de atletas juvenis para os Estados Unidos, mas eu consegui uma bolsa de estudo jogando tênis nos Estados Unidos. Me formei em administração, me especializei em desenvolvimento e treinamento de pessoas também lá. Comecei minha jornada profissional lá nos Estados Unidos, trabalhando num clube de tênis, dando aula. E durante a minha faculdade eu também cresci dentro da empresa e virei gerente geral de uma academia bem extensa, com 9 quadras, musculação, piscina, várias atividades além do tênis. E cumpri minha missão lá, namorei minha esposa hoje, americana, ela é importada, que eu brinco. E aí vivemos aqui no Brasil há aproximadamente 20 anos, né? E aí, desde então, eu estou à frente da rede Walter Coiffer, aqui do Rio de Janeiro, que é uma empresa fundada pelo meu pai em 1963. Então, são 2 paixões, né? Claro que a rede que seu pai fundou, ela é uma marca importante no cenário carioca, e a tua paixão como atleta, né? E em algum momento houve essa transição, né? É que você estava nos Estados Unidos, enfim, já tinha ido pela paixão, que virou depois uma profissão, né? Como você acabou de comentar para a gente aqui. E como é que foi essa transição de você ter que ter uma paixão que era o tênis, né? O atleta, o profissional já, e a transição para estar à frente de um negócio como a rede que seu pai criou? Então, eu cultivei essa paixão por 4 anos a mais do que eu poderia, né? Mas foi um desejo meu. Sim. E quando eu concluí, né, o tempo que eu deveria ir para uma faculdade, falei, bom, agora é o momento de ir para uma faculdade. Eu falei, cara, eu gostaria de continuar jogando tênis e também estudar. Então, eu consegui essa bolsa lá fora. Então, foi um momento, esses 4 anos que eu fiquei fora, na verdade foram 5, que eu fiquei fora estudando e trabalhando, foi um momento também de encerramento e foi também um momento de transição para um mercado de trabalho diferente do esporte. Então, naquele momento que saiu minha documentação, por exemplo, nos Estados Unidos, eu falei pro dono da academia, eu falei, cara, eu vou ter que voltar para o Brasil porque eu vou tocar o negócio do meu pai, esse foi um plano, eu vou fazer um trabalho lá de sucessão. E eu falei, cara, eu tenho que ir. Então, acabou aqui um pouco aquela minha competitividade de tênis, que eu também jogava torneios lá nos Estados Unidos. Então, acabou aqui. Então, assim, eu me dei esse prazer de estender um pouco mais essa paixão. Então, foi tudo muito bem definido na minha cabeça. Eu vou até, antes de passar para a próxima questão, né? Eu vou falar um pouquinho, talvez vocês não saibam, mas atualmente as empresas de perfil familiar correspondem a 90% dos negócios no Brasil, de acordo com o IBGE, e elas são responsáveis por 65% do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, e pela contratação de 75% da força de mão de obra dos profissionais no Brasil, tá? Então, empresas familiares, os números são grandes, representam, como acabei de falar, 65% do PIB brasileiro. Então, assim, esse papo nosso é muito interessante até para inspirar outras famílias a se desenvolverem junto, né? Desenvolverem negócios, né? E o que inspirou você a assumir a gestão de uma empresa familiar? Então, eu digo que eu só não nasci dentro de um salão de beleza, mas eu respiro esse mercado desde muito pequeno. Minha mãe trabalhava com meu pai também. Meu pai é profissional, começou cortando cabelo masculino nas barbearias. E minha mãe trabalhou um tempo. E aí eu sempre vi assim, um potencial muito grande, né? Eu me desenvolvi como pessoa na área relacional. E o meu pai é profissional, então ele precisava de uma pessoa que fosse mais nessa área de gestão.
Então eu vi essa oportunidade, eu sempre gostei também de educação física, mas também gostei da área de administração. Eu vi essa oportunidade de também desenvolver esse talento que eu sempre gostei dessa área administrativa, financeira, e dar continuidade a uma empresa que está indo muito bem no mercado carioca. Legal. Eu queria aproveitar e assim, quais foram as experiências que você teve no mercado americano, não só como atleta, como profissional, de vivência, que você conseguiu trazer para o teu dia a dia de administração no negócio no Brasil? Eu acho que é um pouco dentro da gestão familiar, essa questão de quebra do paternalismo. O mercado americano e as famílias americanas, as empresas americanas, lá tem uma cultura muito independente, muito livre de comércio, vamos dizer assim. Também dentro dos ambientes familiares, né? Os filhos, quando eles são criados, estão ali no momento estudantil deles, eles já são programados e criados para terem uma independência. E aqui no Brasil é um pouco diferente. Então, dentro desse movimento de sucessão familiar, que a gente ainda passa hoje, né? E profissionalização, que é algo que eu sempre quis trazer para a empresa, e eu trabalho diariamente para isso, que não é fácil dentro de uma empresa familiar. Então, nos Estados Unidos eu pude ver muito isso. A grande maioria, eu dava aula de tênis, por exemplo, para famílias, e donos de empresa, empresários também, executivos, e a grande maioria das famílias, né, ou o pai ou a mãe que tinham empresa familiar, né, muitas das vezes, a grande maioria, o filho não fazia parte do plano de sucessão, porque faz parte da cultura. Então eu quis trazer um pouco, né, dessa cultura americana para quebrar um pouco do paternalismo aqui no Brasil. E aqui no Brasil nós somos muito emocionais, né? Lá é uma cultura mais racional, o que é bom. Eu acho que também tem que ter um equilíbrio entre os dois. Então essa parte também de profissionalismo foi algo que eu trouxe para cá e invisto até hoje. A próxima pergunta eu vou falar sobre quais são as principais inovações que você implementou na empresa, mas eu vou aproveitar e também já vou perguntar sobre a importância da lei do salão parceiro no mercado de beleza no Brasil. Então essa lei foi um sucesso, né? O mercado de beleza, eu até escrevi um artigo para a Associação Comércio do Rio de Janeiro, que eu sou conselheiro na área de varejo, falando especificamente desse segmento. É um segmento que gera milhões, né? Gera renda para famílias diretas e indiretamente. É um mercado que assim, tem um potencial de desenvolvimento humano e cidadania muito grande e ainda é muito pouco explorado. As pessoas ainda não enxergam esse mercado de beleza, principalmente na mão de obra, como um grande potencial de desenvolvimento e geração de renda no Brasil. O que é a lei especificamente? Não, com relação à lei, ela trouxe segurança jurídica, né, para ambas as partes. Antigamente havia muita informalidade ao longo do Brasil, né, ou havia um registro do funcionário de uma forma ilegal, ou havia um contrato sem qualquer tipo de segurança jurídica. E a lei trouxe, né, a Lei 13352, que foi sancionada pelo presidente Temer na época, então, trouxe segurança para ambas as partes, né? Trouxe legalidade à receita que o profissional recebia, que até então não era legal, trouxe legalidade, e para o salão, para o estabelecimento, trouxe segurança de manter o seu negócio de uma forma saudável. Sim, legal. Agora, voltando um pouquinho no tempo aí, como a pandemia do Covid-19 impactou a rede e quais foram as medidas tomadas para superar? Eu acho que investimento contínuo em treinamento, né? A pandemia deu uma pancada muito grande financeira na empresa, né? Nós tínhamos todo um planejamento, nós vimos numa ascendente crescimento muito forte, 2 dígitos, 1 dígito, 2 dígitos sobre 2 dígitos, a gente estava crescendo bem. Fizemos um planejamento também pós legalização, vamos dizer assim, né? Para os profissionais para dentro da lei do salão parceiro, que foi bem antes da pandemia que a gente fez toda essa adequação. Isso teve um custo alto também. E a pandemia ela deu uma pancada forte porque quebrou um pouco do nosso planejamento estratégico, principalmente na área, né, de finanças, né? Mas a gente já conseguiu se recuperar, né, investindo em treinamento, muito sólido na área de responsabilidade fiscal e financeira dentro da empresa, né, cumprindo com os orçamentos e não deixando de investir em treinamento e desenvolvimento, porque o que gera o nosso negócio são as pessoas. Eu digo que nós somos uma empresa de pessoas que executam serviços de beleza, porque o nosso negócio é 100% pessoas, tanto o nosso cliente interno como o externo, que eu digo. O teu setor é um setor que o online você não consegue fazer a beleza online, né? Assim, cortar o cabelo, etc. Então,
o teu setor foi muito impactado, né? Porque é um setor muito do contato, né? Sim. Então, superar essa etapa do Covid mostra uma solidez da rede, porque os custos disso tudo parado, imagino que são enormes. Então, parabéns pela essa superação. Obrigado. E eu queria perguntar como foi sobre a certificação Great Place to Work e o que ela representa para vocês. Eu acho que foi um marco. Nós temos agora, recentemente, renovamos a certificação pelo 4º ano consecutivo e temos profissionais de toda a classe social e educacional. Então existe um rating ali de número de profissionais e empregados e funcionários que tem que participar e uma nota também em todos os quesitos. Então eu acho que foi um marco para a gente. Nós somos a primeira rede de salão de beleza ou barbearia no Brasil que tem esse selo e só grandes empresas no mercado têm esse selo, grandes multinacionais. Então, assim, é um marco muito importante, principalmente sendo a primeira, mas não só sendo a primeira, mas pelo 4º ano consecutivo. Então, é um trabalho constante que a gente tem feito para sempre trazer essa energia positiva para os nossos profissionais e colaboradores. O mercado de beleza é um mercado que eu percebo que ele não para de crescer, as pessoas estão cada vez mais cuidadosas, né? Sim. Com a sua própria estética, enfim, sua aparência, é sempre muito importante. E como é que você enxerga o futuro desse mercado, desse setor no Brasil? Então, André, você falou sobre o mercado online. Outro dia eu estava no Instagram, navegando, e eu vi um robô cortando o cabelo. E eu falei, meu Deus, agora a gente vai ter problema. Mas aí o final do corte do cabelo pelo robô foi péssimo, não deu certo, então eu fiquei, de certa forma, feliz. Nós não estamos no mercado online, eu acho que o futuro desse mercado ainda precisa ser ajustado, né? Eu sou também da Associação Brasileira de Salão de Beleza, então a gente tem conexão com as redes do Brasil. Nós ainda fazemos um negócio hoje como era feito há alguns anos atrás, mas eu acho que o futuro está focado cada vez mais na experiência e no acolhimento dos nossos clientes e também dos nossos profissionais. O profissional feliz, satisfeito, energizado, ele vai fazer o melhor para o cliente. Então, a experiência cada vez mais eficiente, cada vez mais potencializada para que o cliente escolha, né, estar ali dentro do nosso estabelecimento. Então, eu acho que o futuro é sempre focado na experiência. Eu concordo 100% com você. A experiência faz o cliente retornar, não só retornar pelo benefício, mas pelo prazer de estar ali. Então, acho que vocês estão acertando muito aí no caminhar aí. Queria também saber quais são os princípios e valores inegociáveis da rede. Eu acho que é a simplicidade. Bacana. A gente faz... meu pai é uma pessoa extremamente simples, começou no interior de Campos, a história dele assim, é fantástica. E acho que o principal valor que ele trouxe para dentro da empresa e hoje faz parte da cultura da empresa é a simplicidade. E é algo que, não dito por mim, mas dito por outras pessoas, eu consegui manter, eu consegui pegar isso dele com muita firmeza, principalmente também na nossa criação, né? E ele trouxe isso para dentro da empresa e isso se perpetua dentro da empresa. Porque sem a simplicidade a gente não consegue entregar uma experiência eficiente para o cliente. A gente não consegue olhar no olho do profissional que escolhe também trabalhar para a gente, trabalhar nessa parceria dentro do nosso salão, verdade. Então, assim, a gente consegue, nós conseguimos nos conectar com eles através da simplicidade. Eu acho que esse é o principal valor que a gente tem hoje. Não complicar o que pode ser simples, né? Sim. É isso aí. Muito bom. Qual a importância da capacitação e do bem-estar dos colaboradores para o sucesso da empresa? Eu acho que é primordial, porque sem um profissional bem treinado, bem ciente do que ele tem que fazer e qual a expectativa nessa parceria para o que ele tem que entregar para o cliente, a gente não tem sucesso. Nós somos uma empresa de pessoas para pessoas que executam serviço de beleza. Então, se a gente não tem um profissional muito bem alinhado da expectativa que o cliente quer, quando ele vai dentro do nosso estabelecimento, a gente começa a não ter um negócio bem sucedido. Então, assim, isso é fundamental para o sucesso do nosso negócio. Principalmente num tempo hoje muito online, e que as pessoas estão mais frias, né? Faz parte desse movimento, que está todo mundo se adaptando. Então, nós proporcionamos acolhimento, né? E nós proporcionamos também bem-estar. Saúde, bem-estar, acolhimento e, repito, uma experiência tem que ser inesquecível. Então, treinar o nosso profissional é fundamental. Acho muito bacana esse tema, porque esse ponto que a gente está falando aqui, porque a gente acabou de falar de experiência do consumidor. Quando a empresa, com
como você disse, se preocupa pela essa experiência, né, é extremamente importante. Mas se você não cuida do bem-estar do profissional, como é que ele vai gerar uma boa experiência para o consumidor? Verdade. Então, as coisas estão todas conectadas, né? Eu digo que a gente tem os nossos clientes internos, que são os profissionais. Sim. E nós temos os nossos clientes externos, que são os clientes. É. Então a gente tem que assim, ter um equilíbrio muito justo, né, para cuidar dos dois. Como você lida com a pressão de manter o legado de uma empresa familiar com mais de 60 anos? Não digo pressão, mas é um desafio grande. Né? Uma empresa de 60 anos, o nosso maior desafio é sempre manter ela jovem. E o meu pai, ele tem um espírito muito jovem. Eu acho que às vezes não. Ele tem o espírito mais jovem do que eu, inclusive. Ele tem um espírito muito jovem, é um senhor de 84 anos, mas é um ponto fora da curva, é uma pessoa assim, extremamente com muita energia. Assim, se você olhar para ele, você vai falar, cara, você tem 70 anos. Poucos cabelos brancos, mas ele não pinta o cabelo, tá? Um dado importante, porque a gente trabalha com isso. Então é dele, é do DNA dele. E o desafio é manter a empresa jovem, se conectar com o jovem, se conectar com o novo. Não olhar assim, o Walter Coifé, caramba, é uma empresa antiga, é uma empresa tradicional. Não, é uma empresa ainda antenada ao movimento atual. Não, e o bacana é que é uma marca que chega a passa de 60 anos existindo, né? Ela conectou gerações aí, né? O pai que trouxe o filho, que já está levando o neto. Muito legal isso aí. Quais são os planos futuros de expansão da rede? Então, nós, durante um tempo, decidimos não expandir de uma forma mais acelerada por conta da insegurança jurídica do segmento. Sim. Com a lei de salão parceiro, e a lei ela está a cada dia se consolidando mais. O Brasil é um país continental. Então, o nosso trabalho também, eu sou do sindicato, da associação, como eu disse, é levar o conhecimento da lei no Brasil inteiro. E tem muitos lugares no Brasil que ainda, né, há muita informalidade dentro do segmento pela característica histórica. Então hoje nós temos uma segurança jurídica para crescer. Eu acho que o momento da prestação de serviço na área de beleza é favorável, principalmente por conta de, né, os shopping centers hoje sofrem um revés muito grande no mercado online, e a prestação de serviço, por exemplo, né, ela faz parte do movimento positivo, né, no mercado do varejo. Temos um plano de expandir 4 unidades esse ano ainda, né, e 5 ou 6 unidades, 7 unidades mais ou menos, estamos desenhando o planejamento estratégico para o ano que vem, no modelo de franquia. Bacana. O modelo de franquia, ele está a ser investido por vocês, ou ele já está em operação? Já está em operação. Hoje nós temos algumas lojas já no modelo de franquia. O modelo de franquia é muito bacana porque para quem está entrando para o negócio, né, ele vai contratar o know-how já da franqueadora, né, para poder desenvolver, enfim, geração de receita e ampliação de marca, e o cara já vai entrar numa marca consolidada. Sim. É muito, muito bom. E como você equilibra a vida pessoal e profissional sendo um empresário aí? Eu não equilibro. Eu tento equilibrar diariamente. Logística é grande, né? Nós temos aí mais de 500 profissionais diretos, indiretos, mais de 1.500 que trabalham para a gente, que dependem do nosso negócio. E nós funcionamos normalmente, a grande maioria das lojas, de domingo a domingo. A gente não para. Né? Só quando, por exemplo, o shopping center só fecha de 10 às 10, mas ele também abre de 10 às 10. Então, assim, é de domingo a domingo. Então tem que treinar, tem que capacitar, tem todo um trabalho operacional por trás que é grande, quando a gente tem muitas pessoas. Mas eu tento equilibrar, assim, cada vez mais, fazendo algumas coisas que ainda me dão prazer, por exemplo, tênis, atividade física, que eu sempre gostei de esporte. Então eu tento equilibrar tempo com meus filhos, com atividade física, com o trabalho, né? E hoje eu estou tentando equilibrar melhor isso, que é um desafio. Atividade física é fundamental também para a saúde mental, né? Sim, sem dúvida. E até para, por exemplo, você alongar a sua vida com mais firme, com mais saúde, podendo, enfim, chegar aos 80 anos se sentindo ainda forte, determinado. Eu vejo que as pessoas estão cuidando muito disso, e acho legal que você, como empresário, mantém um horário aí para você cuidar da tua... Estou tentando, é um trabalho. É isso aí. Pode compartilhar com a gente alguma história marcante que você tenha vivido ao longo da sua gestão empresarial? Eu acho que, assim, tem diversas histórias, né? Eu vou contar uma história aqui do meu pai, só porque eu acho que uma empresa de 60 anos, ela é construída com muito suor e também com qualidades, né? Quase que
irreparáveis e únicas. Teve uma vez que ele foi cortar um cabelo de um profissional, uma história que eu nunca esqueço. Foi cortar o cabelo de um cliente. Ele estava começando ainda em Copacabana. E ele simplesmente tirou um pedaço, né, do cabelo, fez um buraco na cabeça, assim, né, bem feio na cabeça do cliente. E ele falou: caramba, o que eu vou fazer agora, né? Eu tô começando, mas assim, vou dizer alguma coisa. Eu falei: olha, rapaz, você tá com um problema aqui dermatológico na sua cabeça, mas eu coloquei uma pomada e vai dar tudo certo. E aí o rapaz voltou e falou: caramba, além de bom profissional, esse cabeleireiro aqui, ele tem um dom, assim, medicinal. Então é uma história um pouco engraçada, mas assim, eu acho que pra gente crescer no negócio, a gente tem que ter algumas habilidades, logicamente dentro, né, da verdade, mas algumas habilidades para as coisas andarem para frente. Então essa história é uma história engraçada. Tem diversas outras histórias também, eu e meu pai, ao longo desses anos, nessa parceria que a gente construiu, que eu posso compartilhar em algum outro momento. Compartilha mais uma agora aqui, no dia a dia lá da empresa. Você e teu pai, alguma coisa assim que vocês já riram juntos, já choraram juntos? Você lembra de mais alguma coisa? Assim... eu acho que o maior desafio que a gente teve hoje foi superar o momento da pandemia juntos. É uma história, não é um conto, mas é uma história feliz. A gente teve momentos que nós pensamos ali, cara, eu acho que não vai dar. E Deus nos graciou aí com sabedoria e a gente conseguiu superar faturamento, manter emprego, não demitimos ninguém, sustentamos o nosso negócio. E eu acho que a maior história, eu digo, de sucesso aí foi a gente superar esse momento bem ruim que a gente passou. Imagino, muito difícil. Qual conselho você daria para os jovens empreendedores que desejam seguir uma carreira de sucesso no mercado de beleza? Tentar equilibrar o dom que Deus deu para cada um de vocês, cada um desses jovens, qual o dom que Deus te deu, com o que você gosta de fazer. Estatisticamente falando, mais de 80% das pessoas não fazem o que gosta. Eu escolhi trabalhar nesse segmento, aprendi muito, mas é isso, tentar equilibrar o que você gosta com o que você pode fazer. E fazer o melhor que você tem, dar o seu melhor, independente do que você escolha fazer. É assim, realmente investir tempo, nunca parar de estudar e se capacitar, porque isso é muito importante para você não ficar bitolado dentro do seu negócio ou dentro da profissão que você escolheu ser. No teu setor, por exemplo, vocês estão com presença no Rio de Janeiro, vocês já tem alguma coisa em outro estado? Como é que é isso? Não, só no estado do Rio de Janeiro, por conta da limitação de formação de mão de obra. Tá. A gente tem, inclusive, uma academia, que a gente chama uma academia, que é um centro de formação de mão de obra para a área da beleza. Então, se chega um profissional e fala assim, uma pessoa comum de um colégio, seja ele público ou privado, fala: o que eu vou fazer da vida? Que tem muito esse questionamento. O que eu vou fazer da vida? Seja um profissional de beleza. Então, ele vem aprender com a gente do zero. Do zero. O que é cabelo, como é que funciona o fio, como é que funciona assim, todo esse processo até ele se tornar um profissional de sucesso. Nós passamos ele por todas as etapas. Então, a gente forma essa mão de obra tanto para o mercado de beleza quanto para as nossas lojas também. É interessante porque assim, o profissional lá de trás, ele tinha que desenvolver uma habilidade quase que natural, ou era dom, ou tinha que ficar ali copiando o cara do lado. Hoje vocês desenvolveram a Valters Academy, para poder exatamente treinar, enfim, qualificar, tem todo um processo. Isso também garante quem frequenta a rede de vocês um atendimento com um padrão, Sim. E imagino que vocês também, quem está treinando ali, também possa treinar para as futuras franquias, enfim, para trabalhar no mercado e até para empreender, passando pela academia de vocês, Sim, perfeitamente. A gente também oferece cursos ali para profissionais de beleza, não necessariamente que queiram trabalhar com a gente. Curso de vendas, empreendedorismo, mas principalmente cursos na área técnica. A gente fala também um pouco sobre a lei para poder ajudar a difundir a lei no mercado, o que é a lei, como ela funciona, o que pode, o que não pode. Então, outros profissionais também podem vir e vêm bastante de outras redes, de salões menores, salões de bairro, para fazer parte desse movimento que é o Valters Academy. Legal. Valtinho, a gente está chegando no final, tem mais algumas perguntas aqui. Eu queria que você desse a tua opinião para quem tem também assim, um pai ou uma mãe que desenvolveu um negócio e como é chegar e compartilhar e trabalhar, se envolver, colaborar e em algum momento liderar uma empresa familiar. Para quem está na dúvida, não vou trabalhar com meu pai, não vou trabalhar com minha mãe, mas construiu-se um legado.
E esse legado tem que passar para uma próxima geração. O que você motiva aí essa turma? Eu acho que é analisar dentro da família o que o sucessor quer. Porque tem a diferença entre o herdeiro e o sucessor. Né? O herdeiro é que vai herdar algo que o pai e a mãe deixou depois que há o falecimento. Agora, o sucessor talvez não seja essa pessoa. Né? Vou fazer 20 anos na empresa em fevereiro. Foi uma escolha minha, mas assim, não necessariamente tem que ser essa pessoa. Né? E se for, tem que se capacitar antes. Né? Não é porque é o filho do dono que vai começar por cima. Eu acho que tem que ter todo um processo desde a base para passar por todos os departamentos da empresa, ter outras experiências profissionais fora da empresa do pai, né? Se capacitar, assim, realmente assim, tentar criar uma visão 360 graus e começar de baixo. Começar de baixo para realmente entender como a empresa funciona, quais são os valores, né, a missão da empresa, de que ela é formada, qual é a cultura da empresa, e não entrar como filho do dono, porque tem aquela profissão, quem é ele? Ele não é um profissional da empresa, não é um executivo, ele é filho do dono. Então é muito importante sempre investir na profissionalização. Isso é algo assim que faz muita diferença para o sucesso de uma empresa familiar. Eu acho que você falou uma coisa muito importante aí, que essa sucessão nem sempre tem que ser o filho ou a filha. Tem que ter amor ali. Não é que amor pelo pai ou pela mãe. Mas se você não se identifica, em hipótese alguma, com o segmento que existe na família, a sucessão talvez tenha que ser uma sucessão executiva. Sim. Né? E é um assunto muito extenso. Eu acho que o Brasil explora muito pouco esse tema que está dentro do varejo, assim, na veia, como você trouxe a estatística. É muito pouco explorado, muito pouco estudado, muito pouco difundido. Mas eu acho que essa questão... também tem um outro ponto muito importante, André, assim... o pai tem aquele sentimento de que, olha, eu construí isso para você. E aí joga uma pressão e uma responsabilidade para o filho, para a segunda geração, para dizer o seguinte: caramba, eu tenho que trabalhar com meu pai porque ele construiu isso para mim. Né? E o pai também tem que entender. Eu acho que tem um trabalho dos dois lados. Então o meu conselho seria isso: investir na profissionalização, trazer empresas que conhecem essa questão de sucessão familiar muito bem para fazer parte desse processo. E decidir se é um profissional, um executivo. Não vou contratar um gerente, mas que ou não é o meu filho ou minha filha. Exato, fazer um bom equilíbrio aí para poder acertar que a empresa continue crescendo e de forma alegre, feliz, e cada um ali, né? Bom, beleza empodera muitas pessoas, beleza conecta sorriso, né? A pessoa quando sai provavelmente de um salão, se sentindo mais bonita, né? Porque ela vai lá para isso. Então beleza também é poder. Sucessão familiar é um desafio, né? E eu queria que você me dissesse, o Valtinho de hoje, o que é o poder para você? O poder para mim é continuar transformando o sentimento das pessoas. O que a gente faz, o nosso propósito, que a gente ajustou alguns anos atrás, é transformar o sentimento das pessoas. E nós fazemos isso em todos os sentidos, né? Tem pessoas que entram no nosso estabelecimento, às vezes, né, deprimida, triste, teve um divórcio recente, teve uma briga com o pai, com a mãe, com o filho, né, com o sentimento de uma forma não tão alegre, e ali, quando ela sai, nós provemos essa oportunidade, esse momento, que ela tem o sentimento dela ali transformado. Então isso para mim é muito gratificante. Nós temos diversos depoimentos de pessoas que, né, nós fazemos ação social também, com pessoas, por exemplo, que tiveram câncer, e a gente faz ali um trabalho para ajudar a transformar o sentimento deles nesse momento. Mas eu acho que vai muito além, né, de alguma doença ou algo que aconteceu pontual. Assim, vai do pequeno sentimento a um sentimento um pouco mais aflorado. Então isso é o que a gente faz. Então para mim isso é muito importante. Eu quero continuar a contribuir nesse sentido. Bacana. Bom, hoje tive o prazer de receber o Valtinho aqui para contar um pouco dessa história, falar um pouco do negócio, sucessão e o que é o poder para você. Depois me conta aqui nos comentários. Valtinho, muito obrigado. André, um prazer enorme estar com você e aprendi também bastante aqui contigo. Grande abraço e até a próxima.